Ok, estamos de volta. Agora o nosso segundo módulo. Nós paramos no módulo anterior, a outra parte da história da igreja. Estamos agora na segunda parte, o segundo módulo. Você se lembra que nós paramos falando de arminianismo e calvinismo. Seja bem-vindo a esse novo módulo da história da igreja, essa nova etapa. Nós vamos reiniciar a partir do arminianismo e calvinismo, como estávamos vendo, não é? E queremos ter você sempre conosco aqui, querido aluno, aprendendo um pouquinho mais da história da igreja, não é? A nossa intenção com este curso é levar você a compreender um pouco a história da igreja, olhando os fatos passados para melhor compreender a atualidade da igreja. Nós pensamos assim. Por exemplo, quando nós vemos a reforma, nós estamos vendo a reforma protestante, os pensamentos da época, nós paramos e perguntamos, será que a igreja do século XXI precisa de uma reforma? Precisa de um novo Martinho Lutero para reformar? Então são sempre questionamentos que vêm sobre nós acerca da história da igreja. Não é? Nós estávamos falando no módulo anterior sobre a questão arminiana e calvinista. Nós vimos aqui a questão da graça de Deus, nós vamos voltar exatamente para esse slide da graça de Deus. Nós estávamos falando sobre ele, a questão da graça irresistível, no calvinismo a graça é irresistível. Você aceita a graça sem dizer não, você não pode dizer não quando ouvir a mensagem do Senhor. Já no pensamento arminiano, a graça ela é irresistível, a salvação se apresenta para todos, mas alguns dizem não, não quero, é o pensamento arminiano. Nós vamos dar continuidade, né? A questão passando aqui o slide, nós vamos agora ver o último ponto calvinista e arminiano, que é a perseverança dos santos. Rapidamente falando, esses pontos, é simplesmente se o crente perde a salvação ou não. Esse é o tema desse ponto aqui. Veja que o calvinismo diz, não há possibilidade de um predestinado perder a salvação. É claro que não. Porque você vê que desde o início da ideia calvinista, não é? O homem ele é depravado e quando Cristo chama, jamais ele perde essa salvação. Porque ele já é predestinado, não tem como perder. Ele já tem essa salvação desde antes de nascer. Então, na ideia calvinista, é inviável, é inconcebível o homem perder a salvação. Os eleitos, de algum modo, perseverarão até o fim. De algum modo, eles não vão desistir da caminhada, eles não vão apostatar da fé, eles não vão desviar-se do evangelho, que é as palavras que a gente usa hoje, né? Quando alguém deixa a igreja, eles não vão fazer nada disso, segundo o pensamento calvinista. Já no pensamento arminiano, Armínio diz, há possibilidade de se perder a salvação, até mesmo uma total apostasia. Ou seja, se você for olhar na Bíblia, pegando versículos, é claro, repito que essa disciplina não é teológica, ela é histórica, mas as pessoas pegam base bíblica para tentar fundamentar essas ideias, não é? Por exemplo, o calvinismo pega Romanos 8, versículo 1, que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, entendendo que o homem não pode ser mais condenado porque ele já é um salvo em Cristo. Já os arminianos pegam aquele texto lá quando Jesus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus está falando do fim do mundo e tal, e ele diz, os que perseverarem até o fim serão salvos. Ou seja, no arminianismo diz, tem que perseverar até o fim, senão não vai ser salvo. Pode desviar-se no meio do caminho, pode sair no meio do caminho. Então há esses tipos de discussão acerca do... Cada um apresenta um versículo e fundamenta o que pensa, não é? Então está aí o pensamento calvinista e o pensamento arminiano para você fazer uma comparação e entender como nos tempos finais da Reforma, que doutrina a igreja seguiu. Lembrando ainda que ainda tinha o luteranismo, o zwinglianismo, o anglicanismo, então os anabatistas, muitos segmentos se formaram naquela época, não é? Então nós estamos vendo aí a questão da perseverança dos santos, tá? Então veja bem, olhando isso tudo, nós precisamos ver, depois que tudo isso aconteceu, vamos entender que o arminianismo, né, entrou ali já quando os outros segmentos já estavam consolidados na reforma, como o anglicanismo, o luteranismo, os anabatistas, tá?
o calvinismo. Então, o arminianismo, ele chega ali para refutar as doutrinas, né, que já ouvimos, né, calvinista. Então, veja bem, a reforma, ela aconteceu e ela deixou um legado, tá? Nós dizemos aqui, em slides anteriores, em vídeos anteriores, tá? Nós vimos aqui que a reforma, ela começou em 1517 e a gente tem uma época de término em 1648, quando aconteceu a Paz de Westfália, tá? A Paz de Westfália. Então a reforma, ela deixou um legado muito grande para nós. E o que foi esse legado? Primeiro do que tudo, temos que entender que ela deixou também, além de um legado religioso, ela deixou um legado econômico. Muitos países, né, com a independência da Igreja Católica, começaram a se fortalecer economicamente. Os reis começaram a ganhar força com a Igreja Nacional, tá? Houve uma mudança muito grande no pensamento das pessoas. A reforma não deixou de ser um renascimento, não deixou de ser um grito de liberdade à Igreja Católica, não deixou de ser, tá? Então essas mudanças aconteceram, mudanças políticas, porque agora cada país estava independente da Igreja Católica, o Papa não era o soberano sobre cada país, mudança econômica, os países cresceram economicamente por causa agora de ter uma Igreja Nacional e o legado religioso. O legado religioso, nós podemos ver aqui, importantíssimo, do legado dessa reforma. Primeiro, o legado da reforma foi trazer de volta o conceito que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você diz, isso é tão importante? A Bíblia não já era a palavra de Deus da igreja? Não. A Igreja Católica colocou a Bíblia de lado. Ela não teve interesse de fazer a tradução da Bíblia para a língua nativa de cada país. A Bíblia, nessa época, antes da reforma, só tinha em grego, hebraico e latim. Quem não lesse nessas três línguas, não lia a Bíblia. E a Igreja Católica, ela não estava muito interessada em fazer a tradução da Bíblia, não. Porque a Bíblia, se fosse lida do jeito que ela é dentro da igreja, ela ia de encontro a muitas coisas que a igreja estava fazendo que a Bíblia não aprovava. Então, a igreja achou por bem deixar a Bíblia de lado. Para você ter uma ideia, o Papa Paulo III, ele disse assim, não sabeis que a leitura da Bíblia estraga a Igreja Católica? Quem disse isso foi um Papa. Aí você pensa assim, como é que um Papa, que é o líder espiritual da igreja, diz uma frase dessa, que a Bíblia estraga a igreja se for lida lá? Então você vê que estava desse jeito, certo? Então a reforma, ela resgatou a palavra de Deus que estava perdida havia muitos anos. Desde que a Igreja Católica começou a ganhar força no século IV, que ninguém via mais Bíblia. Veja que estamos na reforma no século XVI. Ou seja, mais de 1000 anos de domínio da igreja e a Bíblia simplesmente esquecida. Então a reforma protestante, o legado que ela traz na questão religiosa é que ela entendia que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que essa afirmação? A Bíblia é a palavra de Deus. Porque na Igreja Católica tinha também a tradição que era aceita como também a vontade de Deus para a igreja. E você sabe, eu já falei em vídeo passado, a tradição era o pensamento de líderes da Igreja Católica que dizia é assim e é assim. E as pessoas aceitavam porque vinha do Papa, vinha do padre, vinha do Monsenhor, vinha do cardeal, vinha do bispo. Então é tradição, né? Então a reforma, ela trouxe a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela orientava e tinha informações suficientes para conduzir a vida de um cristão. Por que informações suficientes? Porque naquela época a igreja ensinava que o Papa tinha mais informações, o bispo tinha mais informações e que a Bíblia não era suficiente para a salvação apenas lê-la. Por isso que a reforma afirmou isso.
A Bíblia é a palavra de Deus e ela é suficiente para nos orientar. A segunda coisa, aqui importante, que a reforma deixa como legado, Cristo deveria ser o exemplo. Por que Cristo deveria ser o exemplo? Veja bem, na época, quem era exemplo era o clero. O clero se apresentava como exemplo, mas o clero escandalizava demais o povo da época. Eu já falei em slide passado quantos sacerdotes eram encontrados embriagados, caídos pelas ruas. Quantos sacerdotes estavam celebrando missa e mulheres batendo na porta da igreja com filhos dizendo que o padre era o pai. Quantas práticas, de indulgências, a venda de perdão aos fiéis. Quanta coisa a igreja fez, quanta coisa a igreja fez. E aí, a reforma traz assim, Cristo é o exemplo. Não é nenhum ser humano, não é o Papa, porque a mentalidade do pessoal na época era que o Papa era infalível. Você tem uma ideia, o Concílio Vaticano I, em 1870, decidiu que o Papa era infalível. Você tem uma ideia, o Papa não erra, não falha. Essa discussão só foi desfeita, essa decisão, aliás, só foi desfeita no Concílio Vaticano II, em 1965. Foi quando a igreja decidiu rever isso aí, que era um absurdo, o Papa era infalível, ele não falha. Por isso que a reforma vai trazer Cristo ao nosso exemplo, não o Papa, não o clero, Cristo é nosso exemplo a ser seguido pelos fiéis à igreja. Não mais os papas e padres que iriam definir as concepções de um fiel, mas sim Jesus, através da palavra que instruía o cristão. Viram a diferença? Para a Igreja Católica, quem instruía e orientava era um padre. E claro que ele orientava do jeito dele. Tá? Aí a reforma vai trazer que Jesus, através da palavra, é que instrui o crente, o cristão. Então veja que legado importante que a reforma trouxe, A questão da doutrina do pecado. Muito importante, a doutrina do pecado. A doutrina do pecado, a venda de indulgências, tinha deturpado e deteriorado toda a concepção de pecado segundo as Escrituras, fazendo que o pecado tomasse outras formas diferentes do que realmente é. Sabe por quê? As pessoas cometiam pecados absurdos, pecados graves, e simplesmente elas iam à igreja e a igreja vendia o perdão de acordo com cada pecado. Para você ter uma ideia, tinha lugares lá na Europa, templos, que tinha já fixado à parede uma relação dos preços de cada pecado cometido. Para você ter uma ideia. Você tem uma ideia, a coisa se tornou tão absurda, Se tornou tão absurda que as pessoas pagavam antecipadamente pelo perdão e depois podiam praticar o pecado, até mesmo matar alguém, roubar alguém. Era simplesmente, chegava lá, pagava antecipado por esse perdão. Você tem uma ideia disso? Você tem uma ideia disso? Então as indulgências se tornaram tão absurdas que foi isso que fez Lutero se levantar. Fez Lutero se levantar e escrever as 95 teses. Então, esse ponto aqui, a igreja era quem dizia se o pecado era grave ou não era. A pessoa pagava e recebia o perdão, independente do que Deus dizia acerca do erro dele. Que coisa absurda, a igreja, ela era detentora do perdão. E a Bíblia diz, só há um que pode perdoar perdão, que pode perdoar pecados, aliás, é Deus. A Bíblia diz lá, quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? E a igreja agora estava perdoando pecados. Você viu que coisa absurda? Por isso que a reforma chegou e disse não, não às indulgências. Não é assim. O pecado é perdoado por Deus. Quando nós nos colocamos, nos ajoelhamos, pedimos perdão a Deus, Ele é quem julga os nossos pecados, não é a igreja. E a igreja estava lá pagando para obter perdão em troca de dinheiro.
em troca de lucro, ou seja, a igreja perdeu a sua essência espiritual e agora mergulhou no dinheiro, no lucro financeiro, fazendo coisas absurdas como foram as indulgências. Tá? O outro ponto que a reforma trouxe como legado foi a justificação pela fé. A justificação pela fé. Até então, a Igreja Católica ensinava que a salvação e justificação dos pecados eram feitos mediante as boas obras. Veja que diferença. A Igreja Católica ensinando durante 1000 anos que a salvação se dava pelas boas obras. Bastava você ser bom, não é? Bastava você não fazer mal a ninguém, tá? Você ser uma pessoa boazinha, que você é para o céu. Veja o quanto a igreja deturpou o conceito de salvação. Porque nós sabemos que a salvação não vem das obras, como diz a carta aos Efésios, para que ninguém se glorie, não é? Então o texto é muito claro quando diz isso. Então a salvação é pela fé em Cristo, aceitando o seu sacrifício vicário. A palavra vicário significa substituto. Ele nos substituiu na cruz. Então, assim nós devemos fazer. Mas a Igreja Católica ensinava que bastava você ser bom que você ia para o céu. Se você fosse mal, não ia. Aí você começa a imaginar aquele ladrão na cruz que certamente roubou, matou, mas Cristo perdoou ali. Se fosse pelo conceito da Igreja Católica, aquele ladrão é para o inferno. Porque ele não era uma pessoa boa. Ele não fez boas obras nenhuma. Pelo contrário, ele prejudicou foi muita gente, não é? Então, a reforma, ela traz a justificação pela fé, não é? Outro ponto importante, o sacerdócio universal e individual do crente, tá? Tinha sido substituído por padres que faziam a função de sacerdotes. Ou seja, na época e até hoje, as pessoas iam ao confessionário, chegava lá, confessava seus pecados ao padre ou ao sacerdote que estava ali, e esse sacerdote levava para Deus. Essa era a ideia da igreja, aquela questão de que você não podia pedir direto a Deus. E você sabe muito bem que desde que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus morreu lá na cruz, o véu do templo rasgou-se, e aquela ideia de rasgar-se é um simbolismo, dizendo que a partir daquele momento, cada um de nós tinha direito de acesso a Deus, de livre acesso a Deus diretamente. Porque antigamente, antes de Cristo morrer na cruz e o véu se rasgar, o sumo sacerdote é quem entrava no Santo dos Santos, oferecia o pecado de todo mundo e também os dele, e ali todo mundo recebia o perdão. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Isso acabou quando Cristo morreu. Mas a Igreja Católica resgatou isso aí. Resgatou de modo que você não tem livre acesso a Deus. Mas a Reforma Protestante, ela trouxe que o sacerdócio universal individual do crente, ou seja, eu sou agora sacerdote, tá? Porque para entrar no Santo dos Santos, que é lá em cima, eu preciso ser sacerdote. E a Reforma traz que eu sou sacerdote. Uma vez convertido, eu sou sacerdote. E eu posso levar a minha oferta diretamente a Deus. É isso que está ensinado no legado da Reforma. Mas a Igreja Católica ensinou de forma diferente. Muito bem. Então nós vemos aqui agora, certo? Os 5 solas da Reforma Protestante, tá? Os 5 solas. Então é muito importante a gente saber disso. O que a Reforma deixou como ensino, tá? Certo? Primeiro, sola. Sola vem da língua latina, que significa só, tá? Somente isso, tá certo? Então, primeiro, sola. Sola escritura, ou seja, somente a escritura. A reforma trouxe esse sola, dizendo que somente a escritura possui autoridade absoluta, de forma que os cristãos devem ser guiados pela Bíblia. A igreja deve submeter aos seus ensinamentos e os governantes devem subordinar-se aos valores da palavra de Deus. Veja que coisa importante, porque naquela época, tá, as pessoas, eu já disse, não podiam ter acesso à Bíblia. Só o clero, ou seja, os sacerdotes, é que tinham acesso à Bíblia. O fiel
Não tinha direito a ler, até porque era em latim e muitos não sabiam nem ler aquela língua, mesmo que quisesse, certo? Então a reforma protestante, ela diz, a Bíblia é prioridade agora. A Escritura é indispensável à igreja. Por isso que ela diz, ela possui autoridade absoluta, de forma que os cristãos devem ser guiados pela Bíblia. Naquela época, os cristãos eram guiados pelo Papa, eram guiados por um padre. E estes ensinavam tudo errado. Não ensinavam as coisas que a Bíblia ensinava. Por isso que a reforma vai agora trazer, certo, a questão de que só a Escritura é que tem autoridade para nos ensinar. Só a Bíblia. E que os governantes devem subordinar-se à palavra. Agora você imagina um papa se subordinando à Bíblia. Um padre, quando ele começou a ensinar tudo errado. Aí você começa a imaginar isso aí, né? Para eles não era fácil, não. Eles não aceitavam isso de maneira nenhuma. Mas foi o que a reforma deixou como legado. Somente a Escritura, tá? Segundo ponto, sola gratia, quer dizer, somente a graça de Cristo. Por que somente a graça? Porque a Igreja Católica ensinava de forma clara que a nossa salvação vem pelas boas obras, não vem pela graça de Deus. Olha, ensinando que nossa salvação é iniciada e também, né, completada apenas pela graça soberana de Deus. Não existe essa questão de boas obras para a salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a gente é salvo primeiro e depois faz as boas obras. Mas a Bíblia não inverte isso. A Bíblia não diz que eu faço boas obras para ser salvo. Não. Sola gratia é que somente a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Esse é o ensinamento da reforma protestante. Só a Escritura e só a graça de Deus. É só a Escritura e só a graça. Vamos ver mais um ensinamento? Somente a fé. Sola fide, no latim. Somente a fé. Outra coisa importantíssima. É o meio pelo qual a justificação chega ao pecador. Fé em Cristo. Você se lembra que muitos daquela época tinham fé nos santos, nas imagens. Quantas pessoas eu já não vi, não é? Com fé numa imagem. Ali, aos pés dela, a gente respeita a religiosidade dessas pessoas. Mas a fé, ela tem que ser em Cristo. Porque pela fé ninguém pode ser salvo. Inclusive, Lutero, ele leu o texto bíblico que diz: o justo viverá da fé. Então ali ele entendeu que não era boas obras, era a fé. A fé em Cristo que levava uma salvação. Então, somente a fé. E nada de... Porque a igreja dizia que a igreja levava o homem a Deus, as boas obras levavam o homem a Deus, o pensamento deísta, que nós vamos ver daqui a pouco, dizia que o homem vai a Deus através do conhecimento e por aí vai. Mas a reforma protestante disse: a salvação é somente pela fé em Cristo, tá? O quarto, solos Cristo, ou seja, somente Cristo. Diz, tanto a graça quanto a fé enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo, ou seja, Cristo é o único Salvador. Tanto a graça quanto a fé enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo. Não existe salvação de outra forma, não. Não existe salvação de outro jeito, não. A salvação só pode ser em Cristo Jesus. A igreja colocava outros meios para chegar ao céu. Ser bonzinho, não é? Poder fazer coisas boas. Mas a reforma protestante, ela traz que somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo. Passando adiante, o quinto sola. Soli Deus glória. Ou seja, somente a Deus glória.
enfatizando que o principal propósito do homem é glorificar a Deus em todas as suas atitudes e que o principal deleite do homem é louvar a Deus. Tinha muita gente adorando ao Papa. Tinha muita gente buscando, adorando a igreja. Mas a adoração é somente a Deus. Só a Ele devemos dar glória. Só a Ele devemos adorar. Então veja que a Reforma Protestante trouxe os 5 solas. E esses solas fundamentaram a história da Reforma.